Evangelho, domingo da 10ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura? Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 10ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 3º capítulo do Evangelho de São Marcos. E o Evangelho de hoje é longo, não é curto, e nos apresenta vários trechos que já ouvimos separadamente. Dessa forma, temos a oportunidade de compreender a sequência, como eles estão associados dentro do Evangelho. Tudo começa com Jesus, que voltou para casa com seus discípulos. Jesus retorna com os seus discípulos para casa e nesse retorno acontecem diversos eventos. Aqui nós já temos um elemento interessante. Todo o tempo de Jesus e todos os momentos de Jesus são sempre intensos. Jesus tem uma vida muito intensa como Filho de Deus, como Messias no seu exercício messiânico. Voltando para casa, novamente se reúne tanta gente. Ou seja, voltando para o seu recolhimento, porque a casa, como bem sabemos, é esse lugar do recolhimento pessoal, e ali mais uma vez se aglomera uma multidão. E essa multidão tem diversas características. Muitos vieram para ocupar Jesus na tentativa de desocupá-lo. Outros vieram para tentar persuadir Jesus com alguma afirmação que não corresponde à verdade. E o Senhor se vale daquela situação para poder anunciar o Evangelho. Não tem uma única situação ou momento na vida de Jesus que não se oriente à boa nova do Evangelho. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, como
nós temos a necessidade de sermos socorridos pelo Espírito Santo, a fim de que na nossa vida se dê o mesmo. Que todo evento, episódio, situação que aconteça na nossa vida nos oriente na direção do anúncio da Boa Nova, nos oriente para a expressão da nossa comunhão com o Senhor. E muito pelo contrário, às vezes alguma situação, sobretudo as situações mais difíceis, parece que, de certa forma, aumentam a possibilidade da nossa resistência a essa realização da vontade do Senhor. Inicialmente, os parentes de Jesus, e a imagem dos parentes vai aparecer no início e depois no final do Evangelho. Essa primeira imagem dos parentes de Jesus são aqueles que se levantam para tentar agarrá-lo, dizendo que ele está fora de si, porque não come, não repousa. Jesus se deixa completamente levar por Deus e pela urgência do anúncio do Evangelho e não é compreendido por aqueles de sua casa. Será compreendido pelos seus discípulos, por aquela nova família que o Senhor lhe deu. Mas a sua família biológica não consegue compreender as escolhas e a consequência dessas escolhas feitas pelo Senhor. Aqueles que hostilizam a sua família, ou seja, eles também não compreendem o que significa dizer que não estão dotados dessa luz interior do Espírito Santo para compreender o agir do Senhor, mas se opõem ao Senhor de uma maneira agressiva, de uma maneira violenta. Os familiares tentam impedi-lo, dizendo que ele está fora de si. Os fariseus e mestres da lei, que também não têm a luz, ou que rejeitam a luz, melhor dizendo, do Espírito Santo para compreender o gesto de Jesus, vão estabelecer uma oposição. Vão dizer que Jesus estava possuído por um espírito impuro, o que significa dizer que os seus atos e seus gestos não vêm da parte de Deus. Eles repudiam claramente o que Deus faz e realiza. Repudiam ver aquilo que Deus oferece em favor de seu povo, não escolhendo para si o que Deus dispõe por eles. A primeira resposta de Jesus é confrontar essa afirmação a respeito dele, mostrando que Deus permanece sempre fiel ao seu agir, de maneira que o agir de Deus não se confunde com o agir do inimigo. Todo o agir de Deus, ele se dá na humildade, todo o agir de Deus se dá na comunhão, todo o agir de Deus se dá para o bem e a santificação dos homens. Então, o agir do Senhor em nada se confunde com o agir do inimigo. Deus sempre oferece a sua misericórdia. Ele é o homem forte que não pode ser amarrado, que não pode ser imobilizado. Então, no agir dele não se confunde nada que é do inimigo. Não se confunde, não tem a possibilidade de confundir-se, porque o seu agir, o agir de Deus, ele é inconfundível. Ele não vem para dividir, ele vem para unir aquilo que foi entregue
através daquilo que foi entregue, unir aquele que entregou àquele que recebe. Por isso, o agir do Senhor é um agir que sempre oferece a misericórdia. E todo aquele que a recebe, toma parte com ele. Enquanto as obras do inimigo são obras que vão levar à divisão, o que significa dizer obras que não aceitarão o que vem de Deus. Porque tudo que o Senhor oferece para a comunhão com os homens. Se todos os gestos de Jesus favorecem a comunhão dos homens com Deus, a compreensão da sua presença, por que evitar, por que levantar-se contra? Significa dizer que essa obra não vem da parte de Deus, mas da parte do inimigo. Aquele que se levanta para tentar suprimir o agir de Deus ou dispersar os homens dessa oferta e da comunhão com que foi oferecido, é obra necessariamente do espírito infernal. Nisso chegam seus parentes, sua mãe e seus irmãos. E eles ficaram do lado de fora porque a casa estava cheia. E alguém diz ao Senhor que eles estão ali. E agora Marcos completa para nós o texto, onde Jesus, girando-se para falar a todos os que estavam presentes na casa, diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática, todo aquele que recebe o que foi oferecido e toma para si e o coloca presente em sua vida, esse é meu irmão e minha irmã. Todo aquele que se une a mim, esse é meu irmão e minha irmã. Todo aquele que recebe do que eu ofereço, esse é meu irmão e minha irmã. E permanece comigo para sempre. Permanece nesse vínculo da família de Cristo, da família que é edificada no Espírito, que é edificada pela comunhão, a entrega e a vontade do Senhor. Esses permanecerão comigo para sempre. Receberão daquilo que eu ofereço e terão consigo aquilo que é meu. De maneira que nós seremos um só e não haverá mais divisão. Ou seja, não seremos separados em eterno. São Francisco de Sales, escrevendo sobre o tema da adesão à vontade de Deus, vai nos trazer essas palavras que são muito pertinentes para o Evangelho de hoje. Temos de considerar que não há vocação que não tenha os seus problemas, as suas amarguras e aversões, e que tudo, exceto aqueles que estão totalmente identificados com a vontade de Deus, trocariam de bom grado a sua situação pela de outros. Aqueles que são bispos gostariam de não ser. Aqueles que são casados, em muitos momentos, gostariam de não ser. E aqueles que não o são, gostariam de ser. De onde vem esta inquietação geral dos espíritos, senão de um certo desagrado pelos constrangimentos de uma malignidade de espírito que nos faz pensar que toda a gente está melhor do que nós. Mas é a mesma coisa. Quem não estiver totalmente identificado pode virar-se de um lado e do outro, que nunca terá descanso. Para quem tem febre, por exemplo, nenhuma posição ao leito vai ser boa. Ainda não está numa cama há um quarto de hora e já gostaria de estar em uma outra ou de um outro modo. Bom, a culpa não é da cama, mas da febre que o atormenta e que não lhe permite ter paz. Uma pessoa que não tenha febre
da sua própria vontade, está satisfeito com tudo e na cama que se encontra. A posição que tem lhe basta. Desde que Deus seja servido, não se importa com a função que Deus lhe atribui. Desde que faça a sua vontade, tanto lhe faz. Mas não é tudo. Não basta querermos fazer a vontade de Deus. Temos de fazê-la com alegria. Em outras palavras, não nos basta apenas, no paralelo do exemplo, não termos fé e estarmos bem onde estivermos. É preciso querer estar onde Deus quer que eu esteja. Essa imagem é muito significativa porque ele nos faz essas duas considerações. A primeira, o que nos leva a muitas vezes resistir às agitações que nos levam a resistir de poder estarmos na nossa vocação, no lugar onde o Senhor nos pede. E depois, essa outra realidade, aquela de não termos as agitações e nos contentarmos de vivermos assim. E aí ele diz, não. Uma coisa são as agitações, que elas podem vir, e como ontem falávamos a respeito dos pastorinhos de Fátima, como a Virgem Maria, a Imaculada, ensinou para eles a oferecer os seus desconfortos e as situações difíceis, sempre por amor ao Senhor, e dizendo, seja feita a sua vontade, eu tudo recebo o Senhor, por amor a Ti, todas as contrariedades desta vida. Nisso, superamos aquela primeira dificuldade de não aceitar ou estar onde estamos, onde o Senhor nos levou. E o segundo passo, vai dizer São Francisco de Sales, é não se contentar em simplesmente estar, mas querer estar como é agradável ao Senhor. Peçamos essa graça no início dessa 10ª semana. Senhor, tudo recebemos de Suas mãos. Bendizemos o Seu nome e dizemos, seja feita a vossa vontade. Tudo aceitamos por amor a Ti. E Te pedimos, dai-nos a luz do Teu Espírito, para que nós possamos sempre escolher realizar o que é agradável a Ti e não nos contentarmos apenas em estarmos onde o Senhor nos pede, estarmos onde devemos estar, mas com o coração ardente queremos estar ali, dizendo, Senhor, queremos aqui estar para realizar a Sua vontade. Guia-nos com a Sua mão poderosa, guia-nos com o poder do Teu Santo Espírito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Sales e dos santos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.